dia, boa tarde ou boa noite a todos. Meu grupo é formado por mim, Nicole, e pela minha colega Paula. E o nosso trabalho parte do pressuposto de que, para fazer um resgate das vidas apagadas, é necessário encontrar traços em diferentes relatos de fontes indiretas, no sentido de que a gente deve se perguntar o que a história está nos escondendo. Porque a maior parte da história que é contada em fontes didáticas, né, nas aulas, ela foi alterada, ou seja, muitas vidas foram apagadas nesse processo. Olá, vou falar agora a respeito da única obra de Margaret Porret, obra essa da qual decorreu sua detenção e sua sentença de morte por heresia na fogueira dos tribunais da Santa Inquisição. O nome do livro completo é Espelho das Almas Simples, Aniquiladas e que permanecem na vontade e no desejo do amor. O nome completo do livro é Espelho das Almas Simples, Aniquiladas e que permanecem na vontade e no desejo do amor. Nesta obra, Margaret se utiliza da poesia como recurso para demonstrar, de forma prática e mística, o caminho para se conectar com Deus de forma pura, delicada e cortês através da aniquilação da alma a fim de se relacionar de forma única e individual, sem mediação, motivo que pode ter levado ao clérigo às denúncias de heresia, diretamente à forma mais divina de Deus, que, segundo Porret, era o amor. O tema principal do livro seria o processo gradual do caminho da libertação da alma, onde Margaret propõe voz a 3 personagens, sendo eles a razão, o amor e a alma, sendo o amor protagonista dessa trama, desafiando a razão, antagonista, em diálogos acerca do caminho da libertação da alma. O amor é o horizonte visado pela alma, e a alma se liquefaz no centro da medula do divino amor. A razão, por sua vez, representa o clérigo, os dogmas, e ela a chama de igreja pequena. Ela é a mediação, os vínculos que embaraçam o acesso aos mistérios de Deus. Contudo, o objetivo de Margaret nunca foi criar conflitos com a instituição clerical, e sim convocar essa instituição a participar e ser transformada pela experiência da grande igreja das almas aniquiladas. Para Margaret, para obter o amor, você tem que se despojar, que seria romper todos os vínculos, que são os impedimentos para o exercício do amor, e para chegar à libertação, a alma tem que sofrer 3 mortes, sendo elas o pecado, a natureza e o espírito. E para isso, a alma tem que percorrer 7 estados fundamentais. No estado de pecado, a alma vem tocada pela graça e busca observar os mandamentos de Deus. No estado de natureza, a alma vive na dinâmica da imitação de Cristo e na observância dos seus conselhos relatados nos evangelhos e nas virtudes. No estado de espírito, a alma vem aquecida no desejo do amor. Faz-se necessário romper com a centralidade da vontade e radicalizar o despojamento do eu. O estado de delicadeza espiritual atenta aos toques do amor, concentra-se no exercício de meditação e contemplação. Nesse estado, a alma é raptada pela luz divina e toma consciência de que Deus é o que a alma é, uma experiência de centelha divina. O próximo estado é o da perfeição espiritual, quando a alma deixa de ver a si mesma, mas é Deus mesmo que se vê na alma, por sua majestade divina. Chegando então até a glória. É através da terceira morte que a alma rompe os limites de se relacionar com a divindade. Para Margaret, era necessário se libertar do Deus determinado e não buscar um Deus outro, mas buscar a nossa verdadeira morada nele.
Ela o chama de Deus longe de perto, aquele que sempre já há. O Espelho das Almas Simples é uma reflexão teológica que foi capaz de integrar mística e dogma, exercício reconhecido atualmente como imprescindível à teologia. A mística, por sua vez, aparece como um esforço da aproximação plena do dogma que leva à transformação substancial da pessoa. Por outro lado, é crítica, quando recusa o uso de mediação com o divino, e criativa, quando ousa afirmar de maneira poética de que Deus é cortesia, delicadeza, doçura, bondade e amor. E um exemplo real que ilustra isso perfeitamente é a Beguina, que era uma comunidade formada por mulheres que faziam um serviço em comunidade com outras mulheres. Então, elas viviam do seu próprio trabalho lá em 1300 e pouco. Ou seja, elas estavam superando os limites que eram impostos pelo clero, porque elas cultivavam uma própria crença mística sobre o divino. Daí, apesar de elas não compartilharem exatamente da mesma percepção de mundo, assim, entre si, todas elas partilhavam de uma profunda e total união com o divino. E justamente por isso que essa comunidade foi taxada de... essas atitudes foram taxadas de transgressão. Marguerite Porete, por exemplo, foi uma perseguida justamente porque ela fugiu desses padrões que eram impostos no seu tempo pelo clero. Daí, aos 60 anos de idade, em 1310, os bispos a adverteram que ela era vista como herege. Então, basicamente, ela morreu por causa das perseguições da Inquisição, por conta do tema polêmico de sua obra, sendo que a polêmica em questão é o fato dela levantar a questão da expressão feminina em uma sociedade marcada pela voz masculina. E por não negar, a convicção dela, ela foi queimada na fogueira com o seu livro que fez ela ser taxada por herege em mãos. Porque apesar de tudo, ela não sabia negar a expressão da sua voz. E isso é o que pode se observar através do relato de beguinas como Methilde de Magdeburgo, Beatriz de Nazaré, Hedwig e Marguerite Porot, que se propuseram a escrever algumas de suas reflexões sobre sua fé. Inclusive, há traduções dessa obra em diferentes idiomas. E pode se perceber, com a leitura dessas, que o amor era o foco central das obras dessas mulheres. Porém, sua compreensão dele variava de acordo com suas impressões pessoais acerca da associação entre o amor e o divino. Lembrando do contexto religioso da época, de adoção da espiritualidade dos moldes europeus, cristãos da Idade Média. Numa época onde as mulheres não tinham voz dentre os cientistas ou doutores, e por isso elas eram obrigadas a se voltar para o caminho das artes, para se expressar. E no caso, para expressar sua relação com o divino. E justamente por se expressar, a Marguerite Porete foi o primeiro caso de condenação por heresia na França. A tradução da sua obra em questão seria algo aproximadamente como espelhando com almas simples e fragmentadas e que apenas o desejo e anseio de amor permanecem. Lembrando que é uma tradução bem chula. Bom, então ela vai usar o canto e o romance cortês para ilustrar a definição dela de amor. Marguerite foi considerada herege porque criticou a cultura de sacrifícios que eram tipicamente associados à ideia de aprovação divina. Ela classificou esse tipo de vida como infeliz.
Então ela desassocia a ideia de uma finalidade humana. Para ela, a alma nada sabe ou almeja. A obra de Poretti aborda o tema central do nosso trabalho, as vozes silenciadas, ou melhor, aniquiladas pela pressão masculina, sobretudo no período do medievo. Ela trata esses que tiveram sua voz silenciada como os mais nobres e merecedores do amor de Deus. E o que as vozes silenciadas das mulheres que compuseram as Beguinas têm a nos ensinar é a sabedoria contida no estilo de vida de suas integrantes, contemplativo e ao mesmo tempo ativo. Também a perspectiva de que há diferentes modos de se identificar ou até mesmo se relacionar com o divino, que não o clássico que nos é embutido. Modos que se enquadrem psicologicamente melhor com cada um. Porque dentro da comunidade das beguinas, cada mulher era livre para expressar seu ponto de vista pessoal, no sentido de que não havia uma censura limitando os pensamentos, como a cristã da época. Por isso que é tão importante a gente resgatar a história das minorias no geral, principalmente a história de mulheres, e principalmente aquelas que no período colonial eram associadas a histórias de prostituição, crimes, adultério e bruxaria. É muito interessante que se tente compreender o máximo possível os processos de negociação e as formas de resistência elaboradas naquela época para que elas pudessem sobreviver a tanta opressão e violência.